Joel vai me ajudar a ficar com uma voz melhor, nosso sonoplasta. E quando a gente fica meio assim, né, a gente nunca sabe, a voz estava boa até agora há pouco, piorou de novo, mas com certeza a palavra que não é minha, não é do Padre, mas é do próprio Deus, deve cair nos corações daqueles que estão de ouvidos atentos e também coração aberto a ouvi-lo. Eu creio que é sempre importante a gente lembrar o que é religião, à medida em que nós assumimos o compromisso cristão, que não é um compromisso que a gente assume apenas com uma palavra, é um compromisso que a gente assume com a vida, e um compromisso que não apenas tende a crescer por graça e por mérito de Deus, sim, que gratuitamente nos deu a salvação, mas também pelo nosso esforço. Nós estamos aqui com um pouco de criança lá da Catedral de Barretos, que estão na catequese, certamente os catequistas, membros da Pastoral Bíblico Catequética. O que a gente vai fazer na igreja quando é criança? Porque eu estou desde catatauzinho lá, morei 2 anos muito perto da igreja, com 4 anos eu já ia sozinho até a igreja, sentava no lugar do padre, ficava balançando a perninha, né? E assistindo a missa, né? Naquela época, uma cidade pequena, o padre falava ainda, não tinha rádio, mas a rádio era a corneta que ficava em cima, não sei se alguém é desse tempo, né? Comecinho dos anos 80, e todo mundo participava da missa, querendo ou não tinha Rede Vida ainda, não tinha as rádios, né? E da corneta o padre falava assim: Dona Dominga, o Tadeuzinho está aqui, vem pegar o teu moleque, né? Minha mãe ouvia lá de casa e ia pegar eu lá na igreja. Por que é que o padre está dizendo isso? Porque deste mesmo modo em que nós acreditamos que temos que introduzir os nossos filhos na fé, nós também não estamos totalmente introduzidos nessa fé. Há muito que entronizar em nós daquilo que Deus deseja, e é por isso e é nesse sentido que vem um pouco a palavra de Deus hoje. Quando São Paulo diz brilhantemente que nós não podemos perder o dia da graça que nós já vivemos, então me parece que a primeira leitura diz assim: olha, existem 2 modos de viver a vida cristã, e esses 2 modos são muito distintos. Os que creem que hoje é o dia da graça, o dia do Senhor, e os que não creem. Os que creem que hoje é o dia da graça, já assumem toda a herança do Senhor e todo o penhor dessa graça. Os que não creem, ficam parados e não conseguem suportar as dificuldades. E é tão interessante que São Paulo vai apresentar a maturidade apostólica. Ele vai dizer: olha, é no meio do sofrimento, é no meio da perseguição, é no meio do ruim, é no meio do mal, que vocês vão ter que proclamar esse ano da graça. Olha que bom que é ouvir isso, porque às vezes nós idealizamos um Deus que não existe, um Deus que é o nosso Pai, que vai nos acorrer quando o carnezinho das prestações nossas estiverem vencendo, a mãe que quando a gente fizer uma coisa errada vai passar a mão na nossa cabeça. Então nós projetamos um Deus que é falso, um Deus que é ilusório, um Deus que muitas vezes tira todos os sofrimentos. E aí eu sempre me pergunto, por que esse Deus não tirou o sofrimento do seu filho na cruz? Será que nós falamos de um Deus que não é o mesmo Deus que nós buscamos? Ou será que nós falamos de um Deus que até mesmo no sofrimento, até mesmo na dificuldade, Ele tem algo a nos ensinar?
Ele tem algo a nos fazer crescer. São Paulo vai dizer no outro momento também, quando a gente era criança, a gente comia feito criança, e quando a gente cresce, a gente tem que comer as coisas mais sólidas, e eu não vejo nada mais sólido e mais indigesto que nós continuarmos mantendo a nossa fé no Senhor dentro da adversidade, dentro da perseguição, dentro da maledicência, dentro das nossas dificuldades, talvez dentro do câncer, dentro da dor que algum de nós pode estar sentindo, ou alguém lá em casa pode estar sentindo nesse momento. Por isso que a proposta cristã, ela vai para sempre além daquilo que nós conseguimos compreender, e não é uma proposta para hoje, não, é uma proposta para ontem, porque se a gente disser que é uma proposta para hoje, nós vamos atrasar até as 11h59 a atitude que nós precisamos vivenciar hoje, que é declarar sobre as nossas vidas esse dia de graça, esse tempo cairótico. E me parece que as leituras, elas justamente trazem isso, inclusive no Evangelho, que ele não fala mais de uma relação de justiça, porque a justiça que nós enxergamos, e que muito de nós acredita que essa é a justiça de Deus, é uma justiça na qual o culpado recebe a sua pena. A justiça de Deus não é assim. O culpado arrependido não recebe mais pena. Eu posso me lembrar de Lucas 15, quando o filho pródigo já gastou todos os dons, e de novo é restabelecido a casa do pai. Então existem dois grandes mistérios que talvez esse momento de graça que a gente vive, esse dia de graça que é uma constante na igreja, nos dá. Primeiro é a condição espiritual que nós temos que adquirir, a iniciação à vida cristã que nós temos que adquirir, que nos faça, mesmo em meio ao sofrimento, não nos esquecermos jamais que somos salvos, e que a salvação que Deus não nos compra ainda hoje pelo penhor da sua cruz, e vai continuar pagando, apesar dos pecados que ainda a gente não cometeu, é uma salvação para a eternidade. Esse é o tempo da graça. E ao mesmo tempo, a proposta cristã não é uma proposta farisaica, porque o farisaísmo religioso que ainda existe muito no meio de nós, é o farisaísmo de tornar a religião uma meia dúzia de preceitos. Você vem à missa, beleza, rezou o terço, beleza, não, vai além. Se você não perdoou, se você não perdoa, se você não é o bom perdoador, você não se parece com o Pai, e quem não se parece com o Pai, bom filho não é. Se você não usar de uma justiça que seja diferente das justiças que a gente é comum, porque hoje a gente está dividido nesse cumular de ódio, né? Num país de tanta violência, matamos em 2017 67 mil pessoas, sem contar aqueles que morrem na violência do trânsito, e somos o país mais cristão do mundo. Como carregar essa culpa nas nossas costas, se não percebendo que nós mesmos de fato ainda não assumimos o cristianismo em todas as suas dimensões, que estamos recheados de ódio, que não aceitamos o diferente, porque o Espírito Santo não vem trazer uniformidade, não. O Espírito Santo vem trazer unidade na diversidade, e é isso que a Trindade nos mostrou ontem, nos mostrou a missão
pela qual nós temos que construir no mundo, ou seja, uma unidade que valorize 3 pessoas que internamente se amam, se encontram e são eternas, que é a Trindade Santa, mas fazermos da nossa sociedade também um espelho da Trindade. Não adianta ser cristão de batismo mais, não adianta ser cristão de missa mais, não adianta ser cristão de meia dúzia de novena ou de alguns terços. É preciso ser cristão como nos pede o Evangelho, perdoando além das nossas forças, emprestando dinheiro sem esperar em volta. Essa é a justiça de Deus. E eu vou repetir: se a nossa justiça não se parecer com essa, nós não somos filhos de Deus, embora batizados e embora digamos que somos. Por isso, hoje, certamente, as catequistas lá de Barretos, aqui muito bem representadas e muito bem formadas, que eu sei por colegas que estudaram comigo aqui no seminário em São José do Rio Preto, vivem não mais ensinando as nossas crianças, mas ensinando-as a contemplar e introduzindo-as na contemplação desse mistério de amor. Mas como vivenciar esse mistério de amor? Está aí o Evangelho como critério, está aí o Evangelho como exemplo, como uma norma que é muito maior que nós, mas que precisa ser experimentada, não dentro das nossas 4 paredes, não só dentro de casa, mas para além de nós, para além da igreja, para, como diz o Papa, que experimentemos uma igreja em saída, que não fica em cima dos seus problemas, porque vai dizer que, inclusive, na primeira leitura, aquele que vive o dia da graça, ele está cheio de problemas, mas ele experimenta isso com paciência, ou seja, com o conhecimento da paz, que tudo passa, só Deus não. Então é importante que a gente tome posse disso. Tudo passa, só a salvação de Deus não passa para mim. Então vamos agarrar o que realmente é eterno. O nosso conhecimento vai passar, as heranças mundanas vão passar, tudo vai passar, a dor que temos hoje vai passar, mas a nossa salvação não passa, porque foi paga com o sangue eterno de nosso Senhor Jesus Cristo, e não pode ser apagada por ninguém. Por isso que hoje, diante da Trindade Santa, diante do Espírito que nos consola, diante do Deus que entregou até a sua última gota de sangue, e celebrando tudo isso, nestes 2 altares, no da palavra e no da Eucaristia, nós nos colocamos no dia da graça, pedindo o auxílio do Espírito Santo para transcendermos. Como? Indo além de nós mesmos, com atitudes que nem os outros reconheceriam em nós, atitudes de graça, que vão para além da nossa natureza, que perdoam mais do que nós conseguiríamos perdoar, que confiam mais do que nós conseguimos confiar a partir de nós mesmos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.